carregar. Para mim, isso é o meu dia a dia, né? Então, na palavra, ela começa assim, a gente pensar antes de Bakhtin. Eunice, só desculpe, Oi. eu esqueci. Eu dei início à gravação, tá? Agora, tá bom? Para a Ah, gente tá. Tá falar bom. depois, tá bom? Obrigada, professor. Então, eu separei pensar a palavra antes de Bakhtin e depois de Bakhtin. Então, antes de Bakhtin, né, tradicionalmente, a palavra era tratada de uma forma abstrata e desvinculada da sua realidade de circulação. Ela era a que estava ali. Ela era carregada era pensada em signo, significado, mas inerente a isso, inerente a ser captado por ouvido, olhar do observador, nada disso. E aí ela era somente seccionada pela gramática, que organizava essa palavra em partes. Então ela separava a palavra na flexão dela, que aí a filologia estudava a evolução histórica e fonética, que pensava a palavra veiculada em documentos e o funcionamento sistemático dessa linguagem. Depois desse olhar, né, da filologia, o outro ponto que ele pensava era na declinação dessa palavra. Aí a declinação, quem estudava, quem pensava, era a linguística, que organizava essas ramificações e descrevia as relações estruturais. Então, como que será feito isso? Tem a semântica, que pensa na significação dentro do sistema e a origem desse sentido. Mas lembrando sempre que a palavra aí era abstrata, parada, ali era aquilo só. Aí chega Bakhtin. Bakhtin propõe a gente pensar a palavra linguagem, pensando nela história, uso, um elemento concreto de feitura ideológica. Isso ele traz para a gente quando ele apresenta o discurso na vida e discurso na arte, em 1926. Aí ele traz para a gente um outro olhar da palavra. Ele traz a palavra como produto, e aí ele pensa na palavra que é dita, expressa, enunciada. E aí ele apresenta que essa palavra, então, ela não é mais parada, fixa ali. Ela constitui-se de um produto ideológico. E ela é resultado de um processo de interação, de uma realidade viva. Então, ela vai circular, e dentro dessa circulação, ela vai pensar no enunciador, no enunciado, ela circula por esses espaços. E a palavra dentro das suas relações. As relações dessa palavra, né, ela vai acontecer vinculada à vida e à realidade daquele espaço ali, num processo de interação entre os interlocutores. E é quando ele chega em Marxismo e Filosofia da Linguagem, em 1929, que ele traz para a gente o estudo das ideologias e da filosofia da linguagem, que até então não era tão divulgado, né, pensado, estruturado. Apresenta a palavra como um produto ideológico, funcionando em qualquer situação, quer dizer, a palavra ela circula em qualquer situação, e dependendo dessa situação, esse signo vai sofrendo o quê? Modificações de acordo com a sociedade, de acordo com o espaço, de acordo com o ambiente, de acordo com o diálogo, a entonação, né? Ele vai sofrendo aí alterações. Então, o que esse signo traz para a gente? Bakhtin traz para a gente organizando isso. Que a palavra como um produto ideológico vivo e funcionando em qualquer situação social, ela apresenta 4 possibilidades, 4 caminhos, vamos chamar assim, eu pensei em caminhos. A possibilidade de interiorização, que é o que é isso?
É o meio dela que ela circula, o meio de contato. Então, quando ela circula no mundo interior, né, de cada um, e quando ela é enunciada, como que ela funciona, qual é o caminho que ela adquire, né, no mundo exterior. No interior do sujeito, a consciência, o signo que circula internamente e as nuances de sentido. Como assim? Ainda mais eu pensei, e aí, por favor, me corrijam se eu tiver pensado errado, que até assim, em termos de Brasil, né, que a gente tem um país bem extenso e com variedades linguísticas. Então, uma palavra ela pode circular no Rio de Janeiro, por exemplo, numa capital, de um jeito, e ela vai circular, de ter outra proporção, adquirir outro espaço, e dependendo de onde ela estiver circulando. Então, ela vai sofrer também por isso. O outro caminho que ela vai. Opa, desculpa, vou ver aqui. O outro caminho que ela vai é a pureza semiótica, que é o funcionamento e a circulação. Essa mesma palavra, ainda mais a gente, mais uma vez, que tem essas variedades, ela circula em várias esferas. A gente pode usar essa palavra para ela ser flexionada em uma esfera, adquirindo dentro de um contexto, e essa mesma palavra pode funcionar também em outro contexto e adquirir uma nova ideia. A possibilidade de circulação. Essa palavra ela circula em todo ato consciente. Ela participa disso através de compreensão e interpretação de mundo, uma experiência socioideológica do sujeito sobre esse signo e o mundo exterior. Então, essa palavra não vai existir somente comigo. Ela, quando ela é enunciada, ela atinge, né, ela adquire esse espaço, ela sofre, esse sofre, não gostei dessa palavra, mas ela recebe a influência dessa ideologia desse espaço. Mas também adquire essa neutralidade. Como? A palavra ela pode evoluir em novas significações ideológicas, de valores sociais que vão dar essa entonação pela correspondência. Então, essa evolução ela pode fazer com que a palavra assuma qualquer função, dependendo da maneira em que ela aparece no enunciado. Isso não quer dizer que que ela não tem, né, carga ideológica, ela tem, só que ela recebe uma carga significativa a cada momento de uso, que é o que ele apresenta no capítulo 3 de Marxismo e Filosofia. Como? No ensaio do objeto abstrato, quando ele diz, por exemplo, ele cita o exemplo, a palavra passear, né? Passear quando ele está distante, né, desvinculada dessa realidade da vida, eu posso olhar pela estrutura linguístico-gramatical e dar aquela classificação até que o Marcelo adora, né, Maldonado? Verbo intransitivo, então transitivo direto, que pertence à primeira conjugação, são 6 fonemas, significa mover-se, andar. Aí eu vou pensar na estrutura linguística da palavra. Agora, dentro da etimologia, essa palavra adquire aí, que ela veio de onde? Do castelhano, latim vulgar, que vem de passare, passa, é um movimento de pernas enquanto caminha. Eu vou pensar na palavra dentro da estrutura linguística e dentro da etimologia. Ok, mas e aí? E como é que acontece essa interação verbal? Como é que ela acontece? O passear vai depender muito do contexto em que ela está inserida, porque hoje em dia, por exemplo, a gente pode passear sem mover as pernas. E lá, pela etimologia, dizer que era caminhar com o movimento das pernas. Eu posso usar passear se eu vou passear num shopping, mas eu também posso, fisicamente, né, ir à loja, andar, caminhar pelos corredores do shopping, mas eu também posso usar passear
se eu estiver navegando pela internet, assim como o próprio verbo navegar, né? A gente agora já não navega só em águas, a gente também navega pela internet. Então, a palavra passear, ela tem, no exterior, quando ela está em uso, ela entra em contato com um meio extraverbal, e o que acontece com ela? Ela é revalidada. Ela é revalidada a palavra do outro. Porque, por exemplo, se eu chego para você e pergunto, e aí, há quanto tempo você não passeia? Se você tiver pensando, se na tua cabeça for muito comum para você navegar pela internet, fazer compras pela internet, você pode me responder que você acabou de sair de um site, sem ter saído de casa. Agora, se para você não é comum passear pela internet, você vai levar a passear pelo caminhar mesmo. E aí você aí tem tempo, que eu nem saio de casa por conta da pandemia. Então, para que essa comunicação aconteça, essa palavra aconteça, seja revalidada dentro do, seja assimilada, eu tenho que também considerar a palavra interior minha e a palavra do outro. Tenho que considerar todas essas possibilidades. E quando pensa-se no marxismo, que ele traz para a gente essa interação, ele fala até sobre outras, ele cita até questão de cursos, né? Perdão, que ele fala para a gente assim, que ele traz a ideia de que cada palavra é uma arena que circulam e se caracterizam valores sociais. Aí eu trouxe até uma questão que eu peguei isso até de um meme, que a gente, se pensasse em até janeiro, por exemplo, 2020, que a gente teve a pandemia, a gente não teria tantas palavras hoje que a gente está usando, não eram comuns a gente. Hoje a gente ouve falar de insumo, vacina, mesmo a própria vacina disso, e falta insumo, e falta IF, falta não sei. A gente não entrava com isso no nosso vocabulário. E aí eu trouxe esse que circulou na internet, foi assim, bom dia, grupo, por favor, alguém sabe onde estão aplicando a vacina Pfizer hoje? Aí a Fernanda responde, continua sendo no braço. Então, porque essa é a coisa que ele acaba de falar, da coisa da palavra que circula, né? Até antes desse movimento aí da vacina, escolha de vacina, essas coisas todas, onde aplica a vacina é no braço. Mas a partir desse momento que a gente viveu essa crise aí, com a pandemia, com escolha de vacina, esse verbo do aplicar, aí onde estão aplicando a vacina, já adquiriu um outro sentido. Já não é mais o local da aplicação, mas é o local da disponibilidade da vacina. Então, o momento que a gente está vivendo acaba influenciando e trazendo para a gente novos significados de palavras que antes a gente não tinha isso, né? Deixa eu voltar aqui. Aí, o que a gente pede para pensar? Né? Vou voltar aqui. A teoria bakhtiniana. Na teoria bakhtiniana, ela possui duas características que dificultam os conceitos: a tradução e a dispersão desses conceitos. A tradução, ela ainda apresenta uma questãozinha, porque a própria palavra, né, o vocábulo em russo, ela também serve para discurso e unidade linguística dotada de sentido. E como essa palavra existe aí, a gente tem que considerar uma cronologia, né, uma questão de cronologia, e também as próprias produções do ciclo. Então, quando fala de palavra, existe essa questão aí da tradução, de considerar palavra discurso e palavra unidade linguística.
E a questão da dispersão dos conceitos. Por quê? Nas obras do círculo bakhtiniano, o conceito palavras ele vai sendo construído no decorrer das obras. Então, ele traz para a gente, por exemplo, a palavra saúde. Saúde, ele surgiu, quando ele mostra a questão da época, né? Da onde surgiu que a gente deseja saúde, esse desejo de saúde? Por que se deseja saúde nos votos, se é um aniversário, se é, enfim, uma correspondência? Por que desses votos? Isso surgiu ainda quando a gente tinha um problema, né, de crise sanitária, e aí o remetente desejava que o destinatário das suas cartas estivesse saudável ao receber a sua carta, e, ao mesmo tempo, a instituição que estava divulgando, né, que estava remetendo aquela carta, ela estava funcionando saudável. Ao mesmo tempo, a própria palavra saúde também queria dizer que estava em consonância com a ideologia do momento. Estava valorizando um espaço de integração social, a valorização do espaço saudável, que traduzia os ideais republicanos, de uma população saudável, instruída, desenvolvida. Então, a própria palavra saúde, ela traz em sua, ali no seu, nessa sua distribuição, alguns caminhos, né? Quando ela acontece, quando ela chega a carta era emitida e na despedida da carta se desejava saúde, ela possuía essas duas intenções, tanto de desejo realmente, mas também como informar. E isso foi passando, né? A gente até hoje deseja em alguns momentos ela pode ter sido mecanicamente pronunciada, né? Por conta do hábito, e agora, no momento desse que a gente está vivendo, inclusive, da pandemia, desejar saúde se tornou até mais amplo esse significado do que anteriormente. Lá no círculo bakhtiniano, a linguagem, ele diz o seguinte, que a linguagem forma a sociedade e, ao mesmo tempo, é formada por ela. Ou seja, uma só existe em razão da outra. Só existe a linguagem porque existe sociedade, só existe sociedade porque existe a linguagem. E aí, eu pensei também em outros autores, né, que eu tinha lido e onde que eu encontrei algum eixo alguma ponte, né? No Linguagem e Diálogo do Carlos Farag, quando ele diz que a palavra se apresenta como internamente persuasiva e aquela que aparece como uma entre outras muitas. Ela transita, portanto, nas fronteiras. E aí eu gosto desse trecho porque ele, através dessas palavras, né, dessas características, ele acaba sintetizando o que a gente falou do que a palavra, como que ela dá no mundo do outro, né? Ela é centrífuga, ela é permeável às bivocalizações, às hibridizações. Ela abre-se continuamente para mudança. Então, hoje, a gente não pode dizer que as gírias que se falam hoje não são as dos nossos avós, dos nossos pais, mas será que algum dia vai voltar? Será que a gente vai resgatar em algum momento essas gírias? Não sei, a gente não pode prever. Serão novas? Possivelmente vão ter novas palavras, assim como a gente incorporou hoje palavras que a gente não tinha em questão de há um ano. Há um ano a gente não usava palavras que hoje a gente está usando no nosso dia a dia. Então a gente não tem como prever porque a palavra ela transita. E muitas das vezes, essa semana, eu agora nem estou lembrada, um aluno meu trouxe para mim, falou uma gíria, e ele falou assim como uma grande descoberta, e era uma gíria que a minha avó usava e que eu nunca mais tinha ouvido.
E ele falando como uma coisa assim, o que você acha, Dionísio, se eu falasse para você isso? Eu falei assim, gente, mas isso aí a minha avó já falava. E ele assim, é mesmo? Ele achando que tinha feito uma descoberta. E com certeza ele ouviu isso, ele não criou, ele ouviu isso e aplicou naquele momento. Mas essa palavra só vai adquirir isso se ela tiver essa circulação. Se ela não atingir essa circulação, ela vai ficar ali parada e nem vai passar adiante. E uma outra parte que eu selecionei foi do Luciano Ponzio, que ele, quando ele fala dessa palavra, o sentido que ela adquire no texto, que vai além dos limites. Porque quando ela está solta, depende ali, eu posso dar vários significados, várias opções de estudo. Mas quando ela está dentro do texto, ela assume, né, ou vai muito além dos seus limites, porque ela vai viver na relação com além ali do texto que ela está inserida, e também na relação com outros textos, e vai se enriquecendo na decorrência de novas correlações intertextuais. Eu posso ter essa palavra dentro, pensar nela dentro daquele texto e fora dele. Aí é aquela possibilidade de pensar o que essa palavra me diz, né? O que essa palavra diz e o que essa palavra me faz dizer. Porque aí eu vou elaborar e vou ressignificar isso e devolver, enunciar ela com uma outra possibilidade, né? Com outro sentido. E aí, gente, eu não sei se eu conseguia atingir aí que vocês, agora eu queria ouvir vocês, né? Porque para mim pensar em Bakhtin é uma leitura que eu acho difícil, né? Mesmo eu sendo da área, mas e eu digo assim que eu penso que eu sou mais, né? Não tenho metade da experiência de vocês, né? Do saber de vocês, mas eu peguei a transição, né? Desse ensino. Eu acho que a gente pode falar que o ensino contextualizado, esse ensino, ele tomou uma proporção maior, eu acho que tem uns 12 anos por aí. Até então, o ensino não era tão contextualizado, não se assumia essa palavra tão contextualizada e todas essas possibilidades. Bakhtin trouxe isso para a gente, essa possibilidade da gente considerar isso e pensar em passar isso para o outro, né? Principalmente quem está na sala de aula, assumir isso. E quanto mais a gente, que eu digo, a língua é viva, a palavra é viva, ela vai aí se transformando e assumindo novas possibilidades, e quanto mais a gente exercita, mais a gente trabalha, né, burila ela vai ampliando os seus sentidos. Mas aí agora é com vocês, se eu conseguir trazer o capítulo, tentei sistematizar ali, porque ele perde muito tempo, eu achei que ele perde não é a palavra, né? Investe. Ele investe isso, professor, explicando muito sobre a questão das correspondências, mostrando que era de uma repartição pública para outra, e aí essa palavra saúde, ela circulava não só em correspondências pessoais, mas correspondências profissionais, né? Era sempre com essa ideia do desejo de saúde, mas que no fundo também era para traduzir a ideia da repartição que estava funcionando dentro dos ideais republicanos da época. E aí eu enxuguei um pouquinho isso aí, porque ele investe muito nessa explicação, né? Gente, só antes da gente começar nosso debate, eu não sei como é que tem feito com as outras apresentações. Vocês estão gravando só a apresentação para depois assistir ou estão gravando geral? Eu acho que é tudo. É tudo? Gravando tudo. Tá bom, ok. Então, Dionísio, eu acho que a gente está fazendo um esforço coletivo aqui de trocar entendimentos, né? Então, sem essa de que uns sabem mais do que outros, né?
até para a gente... Essa atitude não é nada bakhtiniana, se a gente pensar assim. Eu queria, de trás para diante, comentar algumas coisas. Assim, acho que o mais importante, esse último comentário que você fez, quer dizer, na sua percepção, a tentativa de fazer uma mudança de paradigma, né, sobre a compreensão da língua e, portanto, seu ensino, tem alguns anos. Eu diria que, assim, essa, no meu entendimento, né, isso vem desde os anos 60, quando a linguística se torna, né, obrigatória nos cursos de letras, e você tem também a evolução das teorias da comunicação. A gente tem uma primeira tentativa com a 5692, né, a lei de base, de dar à nossa área uma pegada de comunicação, expressão. Isso já é alguma coisa, mas eu acho que essas as várias idas e vindas, esse tensionamento que há entre paradigmas, ele é muito atravessado pelas concepções de linguagem que a gente tem, né, na sociedade, com certeza, mas também pelas possibilidades do contexto escolar, né? Quer dizer, a escola, qualquer coisa, vai receber na escola um tratamento assim, de controle, né, de colocar em caixinhas, de poder submeter aquilo, digamos, a um tipo de conhecimento seguro, né? Então, a livre circulação de sentidos numa escola é sempre muito difícil, né, de gerenciar nessa escola que está, né? Então, daí que a gente até adere aos discursos de mudança, mas a gente tem muita dificuldade de fazer as mudanças. Sim. Eu acho que outra coisa que eu queria falar da sua questão, que também a questão do sentido, né, da palavra ou do discurso, ela está muito bem retratada e muito mal estudada na escola nas figuras, não é? Nas figuras de linguagem. Né? Quando você falou, por exemplo, navegar, né? Eu quando estudei, e até quando dava aula já, alguns autores disseram, embarcar é uma catacrese. Como assim? Porque embarcar é entrar no barco, não é? Aí você embarca no avião, embarca no trem, né? Você, mas já se perdeu. A Eni Orlandi, infelizmente, eu não consegui achar, queria outro dia, procurei. Ela tem dado momento lá da obra dela, vasta, que diz que existe a substituição e o deslizamento. Na verdade, só existiria mesmo a metáfora e a metonímia, né? Quer dizer, a metáfora é a substituição e a metonímia é o deslizamento. Então, essas gírias aí, né? Que se criam e se recriam, se reconfiguram. Eu gostava de dar um exemplo, você falou de avó, né? A minha avó falava, quando queria dizer que um filme era chato, ela dizia assim, esta fita é pau, ou é cacete. Agora imagina isso, cacete e pau, no contexto da minha infância e adolescente, eram pré-palavrões, eram coisas que não podiam ser ditas, porque eram gírias da genitália masculina, né? Ao passo que no tempo dela, chato era proibido, né? Porque chato era o piolinho que dá na região pélvica. Então, assim, essa é uma coisa, como aquele artigo lá que eu mandei para vocês da Ciência Hoje, que eu publiquei, a língua é indomável e essa dinâmica não para. Agora, é um movimento sempre que passa por isso aí que você falou, né, que você identificou na sua interpretação. Né? A gente tem o que significa para mim, tem o que significa naquele contexto, tem como é que o outro vai apropriar, tem como é que eu quero que ele se aproprie, tem o outro pensando o que ele quer dizer com isso. Né? Então, esta coisa que a gente consagrou de pegar e ficar analisando palavras, acho que o próprio Bakhtin fala isso em algum momento, ele faz como se fosse uma lâmpada, não é? E você pegar a sua lâmpada, mas você não juntasse os polos. Falar de secção de um cadáver. Ele faz várias imagens assim, de você olhar para a palavra, fazer análise, né, da palavra fora dessas considerações todas, e você analisar uma coisa morta. Né? E aí qual é a vantagem que tem em dizer, bom, se a palavra não existisse como ela existe, ela seria assim. Sim, mas só que ela existe assim, né? Então, qual é a vantagem que tem? Eu acho que ele questiona, né? E, por fim, eu queria só comentar essa coisa da tradução, aí no domínio russo, mas tem a mesma coisa com o Saussure, cuja obra é em francês, né? Langue parole. Parole, aí parole não é palavra, parole é discurso, né? Então, essa ideia
E vamos combinar, né, que a palavra como categoria gramatical, né, unidade de significação, ela não dá conta disso tudo. Então, eu sou mais favorável que a gente pense em discurso, né? Eu também. Então, assim, não é uma coisa de palavras isoladas, né? Ou a palavra nesse sentido que se usa, por exemplo, no contexto religioso, a palavra de Deus não é a palavra isolada que Deus falou, né? Fé, amor, né? É a palavra no sentido do discurso divino, né? E então, eu gostei bastante, achei muito claro. Eu fico sempre também muito admirado quem consegue usar o Prezi, né? Eu nunca tentei, não. Só vendo usar eu já fico com medo, né? Eu digo, eu não vou conseguir fazer isso. Não, mas eu achei muito legal, muito, assim, bateu bastante com o que eu mesmo também acho. Estou olhando aqui. Essa habilidade é minha. Então, tá vendo? Você já é uma professora contemporânea, né? Uma professora, como é É, que porque, é? na verdade, professor, eu sempre acreditei nisso. Eu acho que. Porque eu acho que sou de uma época, né, que eu sou vítima da transição da escola pública, na decadência da escola pública para a escola privada, né? Então eu fiz o meu início todo na escola, até o antigo ginásio na escola pública, e depois foi que eu fui para a privada, fiz só o ensino médio. Então eu vivi esse momento, né, ali dessa transição. Então, quando eu cheguei para ser professora, eu falei, cara, uma coisa é certa, eu não quero nada daquilo que eu não gostei, que eu passei. Eu quero diferente, eu quero voltar lá. E eu sempre questionei muito, né? Eu questionava aquela monte de coisa escrita só para copiar, mas eu dizia, gente, mas olha só, porque você está. Eu lembro que eu tinha uma professora que me fazia copiar 100 perguntas no quadro e estudar as 100 respostas, porque daquelas 100 ela ia escolher 10 para colocar na prova. Eu perguntava para ela, eu falei, mas professora, e se eu não quiser escrever com essas palavras? E se eu quiser usar outras? E ela não deixava, ela, não, mas a outra não vai estar certa. Eu, mas por que que não? Por que que não vai estar certo? Então, eu acho que eu já carreguei isso, e como professora, eu sempre digo isso para os meus alunos, não tem uma resposta só, me diz a sua, o que que você colocou, como é que você entendeu isso, o que que você traz disso, de história, né? Como é que ela funcionou? E no município eu tenho essa prática sempre de dizer para eles, me diz o que que você está entendendo, o que que essa palavra disse para você, e agora o que que você diz sobre isso, o que que ela está te fazendo contar sobre isso, né? Para fazer ele circular por esses espaços dessa palavra, né? Porque não tem uma coisa só, senão a gente vai ficar engessado, né? Não sei. Pois é, mas aí dentro daquela primeira observação que eu fiz, né, o quanto custa para uma pessoa, né, para um Sim, professor bancar essa sua atitude, né? Primeiro, quantos difícil. professores estão né, profundamente convencidos de que o caminho é esse, né? A partir daí, quantos estão habilitados para né, propor uma coisa dessa? Quantos seguram a barra, né, de abrir assim e dizer, não, vamos lá, o que você achou? Quero ouvir, né? E finalmente, quantos conseguem bancar, né, Sim. essa questão, Até né? porque Então, isso dá trabalho, né, professor? Assim, é mais fácil a gente pensar na palavra ali engessada, naquilo ali certinho, não dá muito trabalho. Agora, quando você abre assim, essas uma possibilidades. mudança que está no PCN e continua na BNCC, aí, em vez de você fazer aulas e descrições gramaticais, você faz análise linguística. Bacana. Os estudantes da pedagogia não são preparados para fazer análise linguística. Eles sequer têm a linguística no currículo, muito menos há ali um currículo que seja. Então, assim, e o próprio estudante de letras, eu tenho minhas dúvidas se ele é capaz de fazer uma análise linguística adequada a um processo de aprendizagem. Né? Ele pode fazer análise com matrizes e tal, dizer, montar a estrutura, explicar, mas ele é capaz de pegar o contexto, né, e analisar, né, e dizer, bom, aqui, né, não, numa aula que eu dava lá de atualização de conteúdo em língua portuguesa, com a disciplina optativa da pedagogia. Ah, professor, o pessoal lá perto de casa fala brabuleta.
Tá bom, então vamos parar, vamos ver. O que é braboleta? Ah, é uma corruptela. Como é que se constrói uma corruptela? Por que as pessoas constroem corruptelas? Onde é que ele vive? Né? Qual é o valor que tem ele falar braboleta lá onde era Xerém, se eu não me engano. Lá em Xerém, entende? Aí até Xerém do Chico. Ah, poxa, pensando bem, né? Agora, para chegar nessa reflexão toda, você precisa de muitas coisas. E uma que é muito difícil, que é você mudar a sua cabeça. E o seu coração, você de corpo inteiro, realmente entender que a língua é outra coisa. Aí você disse, não, eu tô aqui. Senão fica que nem certo, não vou dizer o nome, alguns donos da gramática que vão fazer essas programas de rádio e TV dizendo, olha que coisa curiosa, né? Pitoresco. Não, é bacana, é pitoresco. Olha, mas não faça não, viu? É pitoresco, mas não faça não. Brabuleta é bonitinho, mas não faça não. Né? Eu acho que é um pouco como ficou também, né? Ah, tá bem, tem variação linguística, mas o certo é falar desse jeito aqui, entendeu? Né? Que a Patrícia, né, Fortuna, na sua intervenção, né, há um tempo atrás, falou bastante disso. Então, bom, mas eu não quero ficar falando aqui, eu sei que o Marcelo, a Marta... Posso comentar um pouquinho? Sim, vou fechar meu microfone e tudo. Parabenizar a Delnice aí, né? Sempre uma exposição muito bacana, principalmente material, né? Esse cuidado que você tem. Já falei, a gente já reivindicou um curso lá no grupo de novas tecnologias para a GE, porque nós temos nossas lacunas. Isso, Marta, eu falo que até, assim, esclarecendo você, eu acho, e complementando a fala do professor, a formação da agora, eu acho que precisa ser revista. Já precisava antes, agora eu acho que a formação do professor precisa ser revista. Ela precisa ser revista em termos disso mesmo, dessas linguagens. Já tem uma autora que já diz que a tecnologia ela não é ferramenta, ela é linguagem. Então, que a gente precisa instrumentalizar os professores a lidar com esta linguagem. E agora, então, depois da pandemia, isso está muito mais necessário. Uhum. E eu vou te falar que eu que estou nesses dois lados, né, na escola privada, de classe média alta e na outra, não está ficando, não vai sobreviver o educador que não tiver essa linguagem na veia, não vai sobreviver, não vai. Então mais fundamentos e argumentos para justificar aí um curso para a gente, viu? A gente pode começar 2022 com o curso da Delnice, né, para os professores do GRAF. Tecnologia para dinossauros. É isso, vocês sabem sim. Com a gente, né, Marcelo? Vai ter que ter muita paciência. Sabe sim, mas é isso, né? Porque você tem que traduzir, e essa autora, eu tenho lido muito sobre as obras dela, que ela vem falando isso, né? Você já deixou de ser ferramenta há muito tempo, era ferramenta quando você só tinha um computador. E aí você substituiu, na verdade, a máquina de escrever, que você fazia curso de datilografia, pelo computador. Que aí você, era o mesmo teclado e tal, você vai usar o curso que você fez lá na Hamilton, não sei aonde que você fazia, né? E usava o computador, você fez uma substituição. Agora não, agora você tem uma linguagem. Como é que você vai trabalhar com esta linguagem para adolescente, para o jovem lá da universidade? E aí entram tantas outras discussões, cadê esse material todo, cadê isso tudo, cadê esse recurso, né? Mas essa autora ela tem dito isso para mim e isso está fazendo bem sentido, sabe? De que nós temos hoje uma nova linguagem e que a gente precisa estudar e preparar o professor para entrar na sala de aula com essa linguagem. Bacana. Então, isso, assim, acho parabenizar também, porque né, não é fácil pegar a Bakhtin, né, principalmente para quem não tem esse hábito, né, não vem estudando Bakhtin há anos, como a gente aqui, como alguns de nós, né, Bakhtin é difícil, não é um texto fácil, né? Ainda mais por conta dessas questões de tradução, né? Que foram, em geral, foram traduzidos do russo para o inglês, que depois foram traduzidos para o português. Então, assim, tem uma série de questões aí nas traduções.
mas você deu conta aí do recado, acho que todo mundo entendeu o que o Bakhtin está, né, discutindo em relação à palavra. Eu só queria fazer uma observação, mais do que eu já, até quando eu fiz a minha fala lá, né, lá no início, né, já tem tempo, semestre passado ainda, eu tinha destacado, né, como essa questão para o Bakhtin da palavra, né, e o Marcelo já falou ali também, que essa palavra que está no dicionário é uma palavra morta, né, ele entende como uma palavra morta. Então, a palavra só ganha vida, e você falou isso né, na tua apresentação muito bem, que ela se torna uma arena, né, um lugar de disputa, quando ela está no discurso, né, quando ela está na enunciação, e aí é isso, é olhar para esse contexto histórico que você falou tão bem também, né? Se você tira a palavra dali e joga, né, contexto, né, fora, ninguém sabe o que aquilo quer dizer, né? Então você precisa olhar sempre dentro desse contexto histórico, nesse lugar de enunciação. E aí ele fala que a palavra não é inicial, né? Ou seja, ela está numa corrente, né? Não tem um Adão bíblico, isso é muito interessante também para a gente pensar. E ela não se encerra também, né? Então ela continua curso ali, né, ela reverbera internamente, reverbera de outras formas nos diálogos sociais, e aí tem um monte de coisa. E os exemplos que você trouxe também, achei muito legal você fazer né, essa atualização para o contexto de hoje, trazer os memes, né, trazer essas novas formas aí de interação na linguagem, é bem bacana. É só para elogiar mesmo e para dizer que a gente precisa do curso. Pronto. Posso? Vamos lá. Eu acompanhei, abri um bloco de notas aqui, à medida que a Del foi falando, eu fui anotando. Primeira coisa, quando você fala lá antes do Bakhtin, antes e depois de Bakhtin, eu queria só pontuar que, assim, antes de Bakhtin, na verdade, tem Saussure, né? Saussure, que é o grande cara, morre em 1913, em 1916 sai o livro dele compilado pelos alunos, né, que é o curso de Linguística Geral. E aí, o que é coisa? Isso já sai em francês, já sai na França, isso dissemina muito rápido, né, pela centralidade da França na época como uma produtora de saber e de berço da cultura, que depois esse eixo meio que mudou um pouquinho para a Inglaterra, para os Estados Unidos, vamos dizer assim, a partir principalmente de meados do século XX. Mas você veja bem, em 1916 sai o livro do Saussure, né, o curso de Linguística Geral. Você vê que em 1926 você coloca o Bakhtin como publicando os trabalhos dele, mas ele publica em russo. Ou seja, durante 50 anos isso fica circulando lá. Então só vem para a França, só chega à França no final dos anos 60, início dos anos 70, como a Marta falou, nas traduções aí via inglês, via francês e tudo mais. E só chegou aqui mesmo na universidade no Brasil 20 anos depois, ou seja, nós começamos a ver Bakhtin no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, quer dizer, o cara publicou essas teorias em 1926, a partir de 1926. Então, quer dizer, durante muitos anos a teoria de Saussure ficou muito forte, e é justamente essa teoria que privilegia o sistema, a coisa morta, vamos dizer assim, a coisa fixa. Eu não digo fixa, não digo morta, mas fixa, né? A palavra como um signo, uma coisa monolítica, aquela coisa assim que independe ela existe como se fosse uma pedra, né? Tá ali, né? E não tem o contexto do falante. Para o Bakhtin, a palavra ela integra sempre um enunciado. Ela é sempre integrante de um enunciado que, por sua vez, ele pode ser usado em várias, como você falou, esferas. O Bakhtin gosta de falar estratificação. Ele gosta de falar de estratificação da língua. São vários estratos, ou seja, são várias camadas. Então, essa palavra ela vai subindo e descendo, vamos dizer assim, ou circulando de uma esfera para outra, de uma camada para outra, de um extrato para outro, e de acordo com isso, ela com essa circulação, ela ganha os significados e principalmente ela ganha uma força de relação de poder.
E é isso que o Bakhtin vai atrelar à filosofia marxista, né? A essas relações de poder, essas relações de estratificação, a como a palavra circula ideologicamente e principalmente nas classes, né? Nas classes sociais, né? E aí, quando a gente fala em palavra na enunciação, uma coisa que o Bakhtin frisa muito no discurso, né, nos gêneros do discurso, é que essa enunciação é sempre responsiva, é um processo ininterrupto, ele não, como a Marta falou, não começa e também não termina. A palavra existe dentro de um processo de enunciação, e esse processo de enunciação é contínuo, é ininterrupto e é responsivo. Ou seja, ela vai e volta. Essa palavra está sempre circulando entre os falantes, e ela sempre que ela vai com um sentido e com um valor, ela volta com outro valor e com, de repente, outro sentido. Então, existe sempre um jogo, né, de sentidos e de valores na palavra que integra sempre discursos, né? Então, isso é interessante, importante a gente ficar, em relação ao Bakhtin, ter isso sempre na cabeça. Aí você falou, por exemplo, da palavra passear, né? E aí eu me lembrei do francês, que em francês é promenade, né? Você se fazer um passeio e tudo mais. Só que, veja bem, olha que loucura. Até o século XIX, promenade, você fazia um passeio no bosque, você fazia um passeio no campo, você fazia um passeio dentro da natureza. Aí chega Baudelaire, o Baudelaire vai inventar o flaneur. Ou seja, quem é o flaneur? É aquele que passeia, o passeador dentro da cidade. Por quê? Porque na época do Baudelaire, os centros, as cidades tinham crescido de tal forma que você já não fazia mais passeios no campo. O cara saía de casa para passear na cidade, no meio dos prédios, no meio das pessoas. Então o Baudelaire cria esse personagem, literariamente, o flaneur, que quem é? Aquele que passeia, perambula pela cidade e observa os seus habitantes, as suas casas, as suas estruturas, as relações entre as pessoas. Então, assim, a palavra ela vai se modificando também nesse contexto social, no contexto literário, no contexto histórico. Então, você deixou, por conta do gigantismo das cidades, a palavra passear tomou uma outra acepção, e com isso o flaneur virou uma categoria literária, né? Virou um personagem, virou uma personagem que no início dos anos 20 vai ser levado ao extremo com o Oscar Wilde, né? O dandy, aquele dandy que passeia pela cidade e tudo mais, etc. Então, como você vê uma palavra, como as coisas vão, ela vai se modificando historicamente, socialmente, né? No uso literário, no uso comum da fala, mas também no uso literário, e essa palavra, o Bakhtin vai estudar ela separadamente, né? A palavra, o signo, a palavra da literatura, né? Como eu falei lá na minha apresentação, né? E depois você falou da palavra saúde, né? Do contexto da palavra saúde. Aí eu me lembrei, hoje em dia o pessoal usa muito gratidão, né? Gratidão e gratiluz. Agora é gratiluz. Vocês já viram gratiluz? Gente, deixa eu só fazer uma intervenção aí no passear, já que você está indo para a saúde. Não, e lembrar, nesse contexto da França, né, o que era passear, porque eram os reis que passeavam, né, dentro daquelas estruturas imensas, né, de florestas que eles tinham ali, né, como lá em Versailles, né, assim, então, assim, a plebe não passeava, só trabalhava, né, não tinha lugar para a plebe passear. Essa coisa do flaneur, né, que depois vai aparecer, é muito ligada a uma questão de classe também, se a gente for parar para pensar depois, como vai mudando, né, nessa cultura histórica e cultural. Mas é muito bacana, viu? Dá para aprender muita coisa. Obrigada aí, Marcelo, pela dica. Imagina. Aí depois você fala essa coisa da saúde, da gratidão, me lembrou a palavra gratidão e gratiluz que o povo usa agora, que também, se você for observar, é um reflexo de uma atitude que vem muito por essa coisa da nova era, essa ideologia da nova era, essa ideologia de todo mundo ter que ser espiritualmente superior
e não sei lá o quê, e você desejar falar e sair flores da boca, sabe? Aquela coisa assim. Então existe muito uma produção, a palavra é produzida também nesse contexto dos modismos, do contexto sabe, do marketing, do merchandising, do não sei lá o quê, como você falou, da gíria e tudo mais. Então tem essa produção da moda, vamos dizer assim, da palavra, né? E aí, quando você falou do Faraco, o Faraco usa uma palavra chamada ali bivocalização, aquele conceito de bivocalização, e aí a gente volta à questão da tradução, né, que o Marcelo falou e que a Marta falou também. Você vê que essa palavra bivocalização, ela criou um ruído no conceito do Bakhtin, porque bivocalização chama para voz, para voz bivocal, pergunta e resposta e tudo mais, quando, na verdade, o Bakhtin, depois o Paulo Bezerra vai atualizar isso no gênero do discurso e vai atualizar isso também na teoria do romance, ele vai falar em heterodiscursividade. Então, na verdade, essa bivocalização ela tem mais um sentido de heterodiscursiva, ou seja, muitos discursos, de discursos que vão e que voltam, né? Porque eles são bivocais, eles são orientados duplamente, né? Duplamente de um para outro, né? De um falante para outro. E um exemplo que eu me lembrei aqui de mudança de palavra, de sentido de palavra ao longo dos anos, né? Do tempo. Formidável. Hoje as pessoas usam formidável como uma coisa maravilhosa, como uma coisa que é legal e tudo mais, mas o sentido original da palavra formidável remete a um monstro, remete a um ser mitológico formidável, de características monstruosas. Então, quer dizer, o significado da palavra foi modificando com o uso e com a sua popularização, vamos dizer assim. E, por último, você tem um conceito que se apresentou do Pônzio, que eu achei muito interessante, mas eu fiquei queria chamar a atenção que ele fala especificamente em relação a texto, né? E aí a gente tem que entrar no conceito da palavra texto. Como é que ele usa, que conceito que ele usa aí de texto? Porque se ele usa só na questão escrita, o texto escrito, legal, é bom você porque se ele usa só na questão de texto escrito, o Bakhtin vai além. Ele se concentra mais na fala, na interdiscursividade. Mas se o Pônzio abre o conceito de texto, aí a gente fica mais próximo da ideia do Bakhtin. Pode falar, Denise, desculpe. Ele abre, ele começa, inclusive, falando sobre o olhar do texto, ele vai do texto alteridade, aí passa com imagem e ícone, depois ele vem com os pictórios, pictogramas, ele fala tudo, olhar fotográfico, o texto fotográfico é a transição para a escritura, ele faz por isso tudo. Bacana, isso aí fica mais próximo, principalmente quando ele fala da alteridade, porque é um conceito que o Bakhtin se concentra muito nisso, no outro, né? nessa interdiscursividade. O Luciano é filho do Augusto Pônzio, né, que é um italiano que é um estudioso da obra do Bakhtin, né? Então eles têm um diálogo bem grande aí. Que bacana. É isso, gente. Eram essas coisas. Colei no chat aí para quem se interessar uma longa citação, que é aquela que eu não lembrava da lâmpada, né? Que o Bakhtin falando do Saussure e tal. Isso está em Marxismo e Filosofia da Linguagem, na minha edição, que é a página 32. Depois, quem quiser, né? Só essa ideia que eu fiz na minha fala. Eu coloquei o antes e o depois, porque assim, senão eu ia me perder falando lá do Saussure. Eu só botei antes até ali, né? Não que não tivesse existido nada até ali, né? Que o Bakhtin foi o divisor de águas, né? E aí eu queria só terminar, que eu não fiz isso antes, mas vou fazer agora, te parabenizando pela forma como você apresentou, foi muito limpa, muito clean, muito dinâmica, e passou muito bem os conceitos do texto. Bom, gente, eu estava com medo de ter... Não, foi ótimo. O Bakhtin, eu vi que a Luciane está querendo falar, só para passar a palavra, mas que o Bakhtin
faz uma restrição ao objetivismo abstrato, né, que ele chama, né, não só dos socirianos, da Escola de Genebra, que ele diz que fez isso de uma maneira brilhante, mas que isso é um limite. E que ele diz que jamais a linguística vai ter como objeto a linguagem, porque a linguagem não tem como controlar, botar em categoria. O Roland Barthes, naquele jeito dele mais sarcástico, fala uma coisa muito semelhante, que a linguística nunca poderia ter por objeto nada além da palavra, porque vamos combinar que depois de descrita a flor, eles não têm como descrever o buquê. Ele fala um negócio assim, né? Que é mais ou menos a mesma ideia, né? Quer dizer, né, classificar palavras em variáveis, invariáveis e tal, e, enfim, derivadas e primitivas, isso é moleza. Agora, a língua de verdade viva, né? A língua de verdade viva só no momento em que ela é produzida, não tem jeito, né? Na produção, no dia a dia, na interatividade. Aí não tem como você pegar esse momento, né? É como você tentar registrar a respiração, registrar o instante. É muito. E mesmo na pesquisa, né, quando a gente vai tratar mesmo da enunciação, a gente faz essa observação, porque a gente está fazendo um exercício de captar aquilo que é praticamente... Que é efêmero. Que no momento em que acontece já não é mais a mesma coisa. Você não pode, você não consegue fixar. Na hora que a gente está analisando já mudou também. Já, né? Exatamente. Você não tem como fixar. É infixável isso. Não tem. Não dá para você imobilizar esse instante da comunicação, porque é que nem no teatro. O ator que faz a mesma peça todo dia, ele não faz a mesma peça todo dia, porque ele está vivo, está ali. É diferente do cinema. O cinema você registrou, está ali. O que aconteceu diante da câmera se cristalizou. Mas a peça de teatro, não. Ela está sempre viva. Por mais que você recite o mesmo texto todo dia, é uma outra experiência todo momento que ela acontece. E a própria aula, né, Marcelo? A própria aula, ela é viva. Né? Mesmo a aula que você faz para grupos diferentes, não é a mesma coisa, né? Então, também tem... Não, às vezes funciona maravilhosamente, às vezes não funciona, o grupo te boicota, ou então você não está no mesmo... sabe? Outro dia, a nossa colega Anabelle, que tem lá é uma coisa do Educação e Submissão, ela botou uma reflexão lá sobre a questão da aula, né? Eu até dei um pitaco breve, que tem a ver com o que a gente estava falando também, que Deunice falou, das tecnologias, não é? Esse autor, o autor que ela menciona, me lembrou a frase do McLuhan: o meio é a mensagem, né? A tecnologia não é a ferramenta, a tecnologia é uma linguagem. Então, assim, o que a Anabelle diz assim, aqui a pessoa, mas não dá, vamos fazer uma live, mas não faz negócio que nem aula, não. Por outro lado, quando alguém que não é professor faz um negócio, nossa, o tenista deu uma aula de tênis, jogou pra cacete, ou o cara deu uma aula de culinária, porque ele fez um prato legal, né? Aí eu brinquei, falei, e o professor, quando dá uma aula, pô, fulano deu um show, né? A aula dele é um show, fulano dá show, né? Eu acho que essa ideia, né, de que a aula é, ao mesmo tempo, uma coisa que deriva de uma autoridade, de um mega conhecimento, só que ficar vendo uma pessoa fazer isso é chato, né? Eu acho que tem essa contradição, né? Quando o cara não está dando aula intencionalmente, que legal, ele deu uma aula, né? Luciane quer falar, e a gente não está... Desculpa, Lu, rapidinho. O McLuhan depois falou que o meio é a amassagem. O meio é a massagem. Em vez de mensagem, ele botou massagem depois. Tem um filme do Woody Allen maravilhoso, não me lembro qual deles, né? Não sei qual deles é, sinceramente, que os caras estão na fila e tem dois caras que têm uma discussão intelectualizada, assim, falando coisas sobre McLuhan. Aí sai o McLuhan e diz, não é isso aí que eu pensei, não, cara. É o sonho de consumo para quem lida com essas populações de gente intelectualoide, né, que fica falando, né? Não, porque o Bakhtin, não. Aí aparece o Bakhtin, não é nada disso aí, pessoal, não penso nada disso.
Não é o nosso caso, obviamente, mas a gente que fica pontificando na fila do cinema, né, dizendo que leu Freud ou que leu seja lá quem foi, e sai o próprio McLuhan falando, não é isso, não. É como o Marx, né, que disse que nunca foi marxista. O Freud também nunca foi freudista, Nunca então foi assim vai. Muito bem, vamos todos ouvir a Luciane. Não, gente, eu só coloquei lá que queria saber qual era a edição, se é a mesma que eu tenho para localizar a página. Só isso. Não estou ouvindo, está desligado. Se é aquela edição mais conhecida, né? Porque eu tenho então, eu tenho essa, mas tem a outra também. Aí eu não sei de qual que é que ele está citando. Esta daqui é uma edição da UCTEC de 97. Então, é aquela mais antiga mesmo, né? Aquela branca, capa branca com a mãozinha verde, né? Uhum. Não, porque eu também tenho essa daí, fiquei na dúvida qual que era. Que essa é melhor, né? Essa, mais Renato, né, de filosofia, me emprestou na época para eu fazer, eu estava estudando para tese e tal, e de doutorado, e não, pode ficar. Eu falei, tá bom, porque é uma época que não tinha, né, era difícil de encontrar, o pessoal lia rock, né? Eu botei aí a referência completa. Posso falar? Sim, claro. Estava esperando. Primeiro, eu queria dar parabéns aí a Deunice, porque realmente, para falar de Bakhtin e para apresentar, vou dizer que eu não me senti à vontade ainda não, porque eu fui ter contato com o Bakhtin no mestrado, com a professora Cecília Goulart, né? E nem usei na minha dissertação, porque eu fui por outros caminhos e podia ter usado, mas eu não me sentia habilitada aí para poder falar sobre ele. E colocar, sim, que tem sido ótimo, né? Essas apresentações e discussões em relação, porque assim, a minha cabeça está borbulhando em relação a Bakhtin. Eu tenho essa edição que o Marcelo Castro falou, essa é a minha edição que eu comprei num sebo aqui no Catete. Quando a Cecília falou, eu comecei a procurar, né? E rodando lá no Catete, eu achei essa edição que eu tenho. Eu peguei e comecei a reler. Aí, quando eu comecei a conversar com a Deunice, eu anotei, quando ela foi falando da apresentação dela e tal, aí a gente começou a falar, e eu peguei o livro para poder reler, né? E aí acontece uma coisa, assim, que quando a gente entra nesse universo, que a palavra vai se construir nas relações, aí eu comecei a prestar atenção, né, na hora da fala das pessoas, para poder, até na escola, o que está querendo dizer com aquilo, porque eu tinha um exemplo, que eu não sei, eu acho que foi na aula da Cecília mesmo, que ficou na minha cabeça de Bakhtin, que era assim, que horas são? Que horas são? Pode ter vários, né, sentidos ali, significações naquela frase, porque pode ser que horas são porque eu já estou querendo sair, que horas são porque eu tenho um compromisso, que horas são porque estou cansado disso, que horas são, hein? E isso ficou na minha cabeça. Quando eu comecei, o que me chamou a atenção foi assim, pensar, né? O que está querendo dizer, o que a pessoa está querendo dizer com aquela frase ou com as questões que ela traz, né? Então, era para colocar mesmo para vocês que, assim, a ideia de se discutir Bakhtin, né? De trazer, porque aí vem várias contribuições, tem sido, assim, ótimo, porque eu estou... minha cabeça está assim, borbulhando mesmo, pensando, anotando, voltando no livro, né, para pensar aí que é importante, ele é muito importante, né, porque a gente começa a abrir, como a Deunice falou, a ideia, né, a ideia mesmo da sala de aula, dos discursos, quando a gente ouve o outro, quando a gente está naquele discurso também,
Então, é essa colocação que eu queria fazer para vocês. Foi muito boa essa ideia mesmo da gente discutir Bakhtin. Para mim está sendo ótimo. Um brasileiro que... fala, Bel, fala. Está fechado aí. Não, eu ia dizer que essa questão, a gente fica tão com a cabeça borbulhando, né? Que eu digo assim, até troca de mensagens, né, em WhatsApp, por exemplo, o quanto que acontecem os erros de comunicação exatamente por isso, né? Porque a palavra chega no outro diferente de como você colocou. E aí os erros de comunicação estão ficando cada vez maiores, né? Quantos problemas em grupos de mensagem, quantos problemas... Exatamente por isso, né? Porque a palavra está ali, como é que ela acontece no outro? Como é que ela não está cristalizada, né? E a gente fica nessa, né? Nesse borbulhar ali. Exemplo disso. Eu vivi isso esses dias, porque o meu filho tomou a vacina na terça, e aí uma amiga minha me mandou uma mensagem no final no início da noite de quarta. Graças a Deus que o fulano tomou a vacina, porque né, assim, né, deu sorte, não sei o quê, e aí dizendo que a vacina tinha acabado, né? Aí eu respondi na pressa, respondi assim, que triste, que horror! Aí me ligou, mas eu estava falando que triste, que horror, que a vacina tinha acabado, né? Aí ela me ligou, como assim você está falando que triste, que horror, entendeu? Um rolo de comunicação, ela ligou chateada. Eu falei, gente, mas eu estou falando que triste, que horror, de que a vacina acabou, não era porque ele tinha tomado a vacina, né? Era porque a vacina tinha acabado. Marta, esse exemplo que você deu aí, que aconteceu comigo uma vez, tinha um amigo meu de São Paulo, aqui no Rio, e ele estava lá em Niterói visitando lá, não sei o quê, e eu estava num outro evento. Aí a gente se mandou mensagem, isso há muitos anos, né? Na época do celular, aquele celular de teclinha ainda. Aí ele falou assim, eu tô aqui em Niterói e tal, não sei o quê, e você tá no evento, vamos tentar se ver e tal, não sei o quê. Aí quando eu estava saindo do evento, eu falei assim, você tá em Niterói ainda? Eu vou para casa. Aí ele me responde assim, vai, não vou te ligar. Aí eu achei aquilo grosso, grosseria, mas que... Na verdade, o que ele quis dizer é, vai não, vou te ligar. Você entendeu? Vai não vai para casa, vai não. Ponto, vou te ligar. Faltou a vírgula. Aí eu falei assim, eu tava olhei para aquela mensagem chateado, eu falei, mas que cara estúpido. Aí daqui a pouco veio o telefonema dele, eu falei, fala. Aí ele, não vai não, peraí, volta, vai para casa não, vai para tal lugar assim que eu te encontro lá. Aí eu falei, mas você acabou de mandar ir para casa? Eu falei, não. Aí ele, imagina assim, olha a loucura, né? E por uma questão de leitura, né, uma coisa assim boba, eu tava, é que nem a tua amiga lá, eu tava achando que você tava que horror e tal, enfim. É como você recebeu a mensagem, você estava com um texto em você, e ele estava com um texto nele, aí não... Um autor que, não por acaso, né, faz tanto sucesso entre nós, que é o Vanderlei Geraldi, para mim é o cara que mais fala de uma forma bakhtiniana, vamos dizer assim, pegando o que tem, né? Porque eu acho que o que encanta, o que atrai, o que seduz, o que até dá umas epifanias quando a gente lê um autor como o Bakhtin, é que ele, de alguma maneira, apresenta uma visão de língua que a gente já tem, né? E aí as formulações que ele faz te ajudam a consolidar, quer dizer, essa coisa de, Patrícia, eu acho que a gente só entende um texto quando ele, de alguma coisa, de alguma maneira, ele já diz algo que a gente já sabe, não é? É um pouco por aí, quer dizer, então, assim, essa compreensão, não, eu entendi racionalmente, mas ficou numa coisa superficial. Mas quando aquilo dialoga com algo que você já intuía, percebia, não tinha formulado. E eu queria, não sei se para quem não leu, sugerir a leitura deste livro especial do Geraldi, que é o Portas de Passagem, onde ele faz várias apropriações, inclusive concretas, situações concretas, analisa textos, mas tem uma particularmente que não é dele, é do Al-Zakabi, que ele faz todo um conjunto de formulações, que é isso aí que você estava falando, Bel, assim. Quem sou eu para lhe falar assim? Né? Aí, quem é ele? É um aluno e um professor. Aí o outro pensa, quem é ele para eu lhe falar assim?
As questões que a gente se faz. Gente. Quem sou eu para que ele me fale assim, professor Pedro? Quem é ele, aluno, para que ele me fale assim? De que me falo eu? De que ele me fala? Ele vai tentando mapear, né? Quais são as questões que a gente vai fazendo nessa negociação, na interlocução? Né? Quer dizer, você faz isso numa velocidade, obviamente, que não é detectada pelo seu consciente. Né? Essas coisas todas estão sendo consideradas. Né? Eu gosto da ideia de que é uma negociação. A produção de sentidos é uma negociação nessa direção. Bom, vou falar em que momento, de que jeito. Né? Eu dava aula para o pessoal, né, da pedagogia, dizia, você quebrou o vaso predileto da sua mãe. Ela chegou em casa e dizia, aí, mãe, quebrei o vaso, viu? Não é assim, né? Você vai dizer, mãe, como é que tá? Né? Como é que... Então você vai... O gato subiu no telhado. Exatamente, o gato subiu no telhado. E agora, a questão da saúde, eu anotei, esqueci de falar. Interessante como é que agora, no contexto da pandemia, as pessoas primeiro dizem assim, como está? Está tudo bem? Como é que vai a sua família? Espero que estejam todos bem. E ao também, olha, cuide-se bem, olha, cuidado, saúde, quer dizer, o desejo de manter uma... E além de uma coisa, digamos, de um humanitarismo, uma cordialidade, tem uma coisa social mesmo. Porque, de repente, você pergunta direto e a pessoa não te responde porque alguém morreu ou porque ela está com Covid, né? Então, você primeiro bota ali, né? Como é que está? E aí? Como é que vai, né? Está vivo? É um pouco por aí, né? Até porque, nessa questão, cada um está vivendo de um jeito. Tem famílias que foram destruídas, mas tem famílias que, por exemplo, passaram, né, tiveram, mas não sofreram tantos, outros que nem tiveram. Então, tem que ficar ali no... E aí, como é que você está? Né? E sem contar que, assim, se a pessoa é estranha, a gente ainda tem que perguntar devagar, porque, às vezes, também é negacionista. Então, tem que ficar... né? Hoje mesmo mandei uma mensagem para a Adriana, perguntando como é que ela está, como é que está o André, porque o André teve, eles estavam lá isolados, um no quarto, outro no outro e tal, e como já tem tempo que a gente não se fala, eu queria, né, pedir notícia, mas parece que hoje é o dia mais complicado dela, virou o dia mais complicado dela lá na... A Adriana é a única pessoa aqui que realmente tem acesso direto ao Bakhtin, né? Eu tô curioso para saber como é que vai ser a apresentação dela. Né? Ela fala com o Bakhtin, ela mora com o Bakhtin, né? Ela vai fazer com ele no colo. Vai ser com ele no colo. Eu já queria dar uma sugestão para quem está se aproximando, né? Essa marxismo, essa edição nova aí eu não tenho. Eu tenho quase toda essa coleção nova agora, mas essa daí eu ainda não tenho, não. Até comprei alguns lá quando a gente foi na Bienal, com eu, Luciene e Rosângela. Lembra, Luciene? Lá atrás. Sonho, né? Sonho de lugar cheio. Sonho de aglomeração. A feira de livro universitário. Naquele tempo, né, que a gente podia. Naquele tempo, quando passava. Lembra, gente? Quando a vida era em coletivos, né? Ai, meu Deus. Mas não, é que assim. A minha edição antiga do Estética da Criação Verbal é a é uma tradução que eu mais gosto, não é do Paulo Bezerra, acho que é da Maria Hermantina ainda, se não me engano, lá de trás, 1990, qualquer coisa, acho que é 92, onde tem o capítulo dos gêneros do discurso. O Bakhtin vai recuperar toda essa questão em relação à enunciação, enunciado, aí palavra, aí ele vai falar das 3 dimensões da palavra, não sei o quê. Eu acho que é um lugar, assim, apesar de já ser um texto bem antigo, mas ajuda a esse início, né, do que pegar né, porque até o heterodiscurso, essas coisas, assim, hoje já, se você não tem uma aproximação antes, fica um pouco mais difícil, não é tão fácil, não. Então, os gêneros do discurso, lá no Estética da Criação Verbal, na tradução da Maria Hermantina, ainda. Acho que é isso o nome dela. Acho que é 1992, a minha edição. É bem, bem antiga. É a que eu mais gosto ainda. Eu vou ver se eu consigo em PDF. Eu vou ver se eu consigo em PDF para botar no grupo. Você e as suas descobertas no PDF,
E se o professor Marcelo pode botar no grupo também a indicação aí do livro que o senhor falou, o título. Portos de Passagem. O livro Portos de Passagem, esse livro é maravilhoso. De Passagem. Bem manjadíssimo. Portos de Passagem. É a tese do Geraldi, né? É a tese dele, né? Esse livro é a tese dele. Da Martins Fontes. Martins Fontes. Muito bem, turminha. A Rejane falando em Covid, o Marcelo tá, né? E a Alice não estava muito legal, estão monitorando. Mas falei com ela ainda há pouco, ela disse que a Alice está só um pouco congestionada. E o Marcelo está se recuperando, mas está aquela coisa de cansado, né? Acho que elas duas vão fazer teste para confirmar. Ai, que chato, né? Gente, é muito ruim, né? A gente não consegue sair desse lugar, né? Eu, assim, toda vez que eu vou à rua, quando eu volto, eu fico 4 dias com sintoma de Covid. Demora para sair, sabe? Aí eu fico na internet pesquisando, falo, tô com isso, tô com aquilo, porque eu sou assim. Gente, o médico me pediu uma densitometria, uma ressonância do ombro, e o urologista pede sempre para controle a ultrassom do abdômen e próstata. Pois a moça queria marcar tudo no mesmo dia. Tudo bem, aqui pertinho da minha casa. E a primeira delas era a que não exige jejum, a densitometria. Então, começava às 10h40. Né? Aí eu digo assim, mas eu vou chegar lá às 10h40, faço o exame, depois eu faço o outro, que é a ressonância, aí eu fico 1 hora me entupindo de água para poder fazer a ultrassonografia. Gente, mas eu vou ficar o dia inteiro aí deslumbrei 2 dias, né? Ela não, desculpe, eu estava querendo facilitar a vida do senhor para não ter que vir aqui 2 vezes. Eu digo, em compensação, eu ia ficar o dia inteiro no laboratório, né? Com fome, né? Sentindo aquele frio que faz, né? Aí eu vou fazer dia 13, mas é tudo coisa assim de rotina. Aí tinha que começar pelo jejum, né? Pelo exame de jejum. Então, separar o dia que tem o jejum do dia que não tem o jejum, né? Eu, quando faço bem cedo, porque eu não consigo, eu vou desmaiar, vai ter um problema lá que eles vão ter que me socorrer. E nem você, eu sou sugestionável. Se eu ficar pensando muito, eu estou em jejum, eu começo a achar que eu vou ficar fraco. Mentira, porque a gente fica um tempão sem comer e nada acontece, né? Mas eu fico, eu estou sem comer um tempão, acho que minhas pernas vão ficar fracas. Não, aí nesse caso eu não sou sugestionável, não, acontece mesmo. Porque a minha pressão é muito baixa, aí baixa mais ainda, e eu aí começo a ter dor de cabeça, começo... Bom dia, tudo bem? Ele falou que foi bem, né? Tem alguém aberto. Abrir aqui. Tá bom, gente. Eu tô com trauma daquele nossa banca, né? Toda vez que abre o microfone agora, eu fico... Caraca. Você sabe que eu não fui ver aquilo, mas aquilo ficou gravado, né? Eu acho que eu vou jogar fora sem ver. Muito baixaria, né? Vou ficar com Marcelo, a orientação ali, naquele caso, era fazer um registro de ocorrência, né? Porque aquilo é um crime de internet, né? É considerado um crime de internet. Mas dá tão trabalho que a gente acaba desistindo, né? Nós estamos falando nisso às voltas agora, a Lei Geral de Proteção de Dados já está valendo, e ela tem várias sanções para a gente, agora é o outro lado. Antes era transparência. Então, tinha que dar transparência a tudo. Agora, dependendo do que a gente faça, a UFRJ, para variar, está bem atrasada, então o menino que está à frente, o menino deve ter uns 70, quase, o Fernando Rochinha, lá do CP, que está à frente da comissão, deu um informe no Consul de quinta-feira. Então, tem coisas assim, divulgar a nota de aluno. Né? Botar, onde é que vai botar a nota de aluno? Eu nunca fiz isso, mas era comum, a gente botava, pregava na parede, botava lá para o próprio aluno pedir, professor, bota lá no tempo pré-internet, né? E agora pela internet, né? Eu mando um por um, ou então a nota está lá no SIGA e ele vai lá olhar no SIGA. Então, mas tem coisas assim, agora a gente tem que tomar cuidado
Está muito... Mas nota sempre foi sigiloso, né? Dado de aluno é sempre sigiloso. Às vezes, eu vejo umas coisas no SIGA, assim, até gente que passou pela coordenação e não está mais e continua tendo acesso a dados dentro do SIGA que a gente não pode ter. Dado de aluno é sempre sigiloso. Eu não sei, essas coisas eu não entendo como que acontece na UFRJ. É muito estranho isso. A gente não pode, por exemplo, eu já fui coordenação, já fui COA, não sei o quê, eu não posso ter escopo para ver determinadas coisas do aluno, mesmo que eu vou entrar lá e vou analisar o BOA. Não, eu não estou autorizada a analisar BOA de aluno. Como professora, eu não posso fazer isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque se quiser colocar processo, a gente vai responder. É sigiloso, é dado sigiloso. É estranho isso. Mas tem que ler isso. Você tem esse documento, Marcelo, para mandar para a gente também se... Não, eles fizeram uma apresentação do cronograma deles para implantar, vamos dizer assim, fazer uma regulamentação da lei na UFRJ. Então, ele fez um PowerPoint que acho que ele nem socializou, ou se, depois que não vai esclarecer. Agora, eu não tenho a lei, mas tem que baixar, é a lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Não me lembro o número, mas se entrar na internet não precisa nem ser rato de PDF, que nem o Marcelo. A gente, tá? É só para o pessoal saber, a gente estava numa banca que o Marcelo estava coordenando, eu, Luciene e Marcelo, e na hora que o rapaz começou a apresentar o trabalho dele, né, fazer a defesa, começou a entrar na tela um monte de bolsominion mesmo com tela, né? Gente! Assim, eram 6 ou 7, né? Eram 6 ou 7, e tinha uma cena, inclusive, de sexo, né? Ali tudo junto e xingando, né? Foi uma coisa, assim, horrorosa, assim. Você sabe, agora a gente está fazendo as reuniões do Conselho de Coordenação, nós temos uma conselheira que é cega, e ela alega que a única plataforma com alguma acessibilidade é o Meet. Então, paciência, a gente está fazendo, eu estou fazendo com a minha conta, né, do G Suite aí do UFRJ, e teve agora, segunda-feira, uma afluência maior por conta dessa história do episódio que ocorreu no IFIX, o Departamento de Ciência Política, os colegas debatendo a constituição de uma banca, um deles fez uma fala ofensiva que terminava, além de outras coisas, dizendo que o colega que é negro vivia se vitimizando, isso então já gerou notas e milhares de manifestações e tal. Como isso ia aparecer no Conselho, muita gente foi. Aí eu fiquei dizendo assim, gente, não conheço essa pessoa, né? Por outro lado, a pessoa que eu não conhecia era negra. Aí, olha aí as negociações. Digo, pô, se eu disser que não autorizo, né? Bom, não me autorizou porque você está cerceando meu direito de acompanhar o debate, você, né? Por que você não me autorizou? Porque eu sou negro, né? Porque tudo isso está aí, né? Aí eu perguntei rapidamente aqui no chat, alguém conhece fulano? Não, fulano é daqui. Aí eu autorizei, né? Então, mas são essas decisões, né? Quando a gente conversa, a palavra, o discurso, elas passam por isso tudo, né? Eu vou dizer para você agora, né? Essa coisas que estão arraigadas na sua maneira de falar, né? São marcas do racismo estrutural. Então você tem que desmarcar o seu racismo estrutural, né? Para que você diga não, de fato, se eu tenho, eu não quero mais ter. Então começa por onde? Começa por não usar certos termos, né? Neguinho, neguinho tá pau da vida. Não, neguinho não pode, fala neguinho, né? Mas não é nada demais. É sim, né? Só do ponto de vista outro sim. Então vamos negociar que não vamos falar isso, nenhum problema, né? Mas Marta, eu não sei, eu acho que fazer denúncia, mas eu achei que um dos nomes, isso tudo para dizer que um dos nomes eu acho que era igual ao dos caras que invadiram lá a defesa do Vinícius. Era um nome assim. Eu achei, sabe o quê? Que eram alunos dele. Eu autorizei, olha que ingenuidade. Ele é professor, né? Eu falei, a galera quer assistir e prestigiar o professor. Eu vi que eram jovens, acho, que apareciam. E, na verdade, era uma tropa falando palavrões, enfim, cantando música com palavrão.
Eu achei, Marcelo, que como ele podia estar numa rede, porque o link foi público, né? E como ele podia estar numa rede que não era uma rede muito segura, aí podem ter invadido ali, né? Enfim, sei lá, eu fiquei pensando que podia ser isso. Visto aí que o pessoal está pedindo para se inscrever previamente, mandar, e aí você manda o link para a pessoa. É um caminho, né? Quer dizer, você já Eu fiz isso. é público, mas com algum controle, né? Porque foi muito desagradável, né? Foi uma situação, assim, Foi, muito chata. Ali total. A Rejane disse que outro dia invadiram o SEG também. Muito bem. É constante, né? Não foi uma coisa. Está acontecendo sempre, né? Vários Novos relatos. tempos. Novos tempos, né, gente? É. Agora. Aí foi o seu gato passando aí atrás, quando você estava. Sim, é o Dom. Dom? Dom de Dom Casmurro, Dom Quixote. Dom Quixote. Os nomes Aqui são em casa, ótimos, né? os pets são de Machado, entendeu? É Dom, de Dom Casmurro, e o cachorro é o Bentinho. Bentinho. É o Bentinho. Então tá, gente. Um beijo, gente. Obrigada. Um beijo, bom final de semana. Tchau, bom final de semana, bom feriado. Beijo, bom feriado. feriado. Tchau, tchau. Eu vou dar aula segunda-feira, mas bom feriado. Gente, olha só para avisar que já coloquei no grupo a tradução da Maria Hermantina. Pessoa. Estética. Ó, que pessoa. Ó, que pessoa. Tá, aliás, do grupo não, tá no Drive, viu? Já botei no Drive. Olha só, e daí eu que tenho que dar essa aula de tecnologia, você, Marcelo. Não, a minha aula de